Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular para o primeiro semestre de 2022 da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Eu vou fazer agora a questão 15 da segunda fase. A questão fala assim: uma esfera metálica maciça de massa 600 gramas e inicialmente a 20 graus Celsius encontra-se no interior de um calorímetro de capacidade térmica desprezível. Adiciona-se ao calorímetro certa massa de água a 90 graus Celsius e, após certo tempo, o sistema atinge o equilíbrio térmico a 70 graus Celsius. Letra A. Sabendo que o calor específico da água e do material que constitui a esfera são, respectivamente, 1 cal/grama/grau Celsius e 0,2 cal/grama/grau Celsius, calcule a quantidade de calor absorvido pela esfera nesse processo, em calorias, e a massa de água adicionada ao calorímetro em gramas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar a quantidade de calor absorvido pela esfera. Então, o que eu sei a respeito da esfera? A gente sabe que a esfera ela tem massa de 600 gramas. Ela está inicialmente a 20 graus Celsius e o equilíbrio térmico vai se dar, ou seja, a temperatura final da esfera vai ser 70 graus Celsius. O problema falou que o calor específico da esfera é 0,2 cal/grama/grau Celsius. Como a esfera não vai mudar o seu estado físico, a gente vai usar o calor sensível, ou seja, Q macete, certo? Então, eu sei que a quantidade de calor vai ser 600, que multiplica 0,2, que multiplica 70 menos 20. Ou seja, a quantidade de calor vai ser 600 vezes 0,2 vezes 50. Então, eu sei que a quantidade de calor absorvido pela esfera foi de 6.000 calorias. Beleza? Agora, ele quer saber a massa de água que vai ser adicionada ao calorímetro. Então, a gente tem que lembrar o seguinte: se está ocorrendo o equilíbrio térmico, a gente tem que lembrar que a quantidade de calor da água mais a quantidade de calor da esfera vai ser igual a zero. Então, o que a gente sabe da água? Que a massa de água eu quero determinar. O calor específico da água, o problema disse que é 1. E a variação da temperatura da água vai ser exatamente o quê? A água estava a 90, a água equilibrou a 70. Então, vai ser 70 menos 90 mais as 6.000 calorias que a esfera absorveu. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. M, que multiplica menos 20 mais 6.000 é igual a zero. Ou seja, a massa vai ser igual a 6.000 divididos por 20. Simplificando aqui, eu sei que a massa de água é de 300 gramas. Beleza? Agora, a letra B fala assim: sabendo que o volume da esfera a 20 graus Celsius era de 200 centímetros cúbicos e que o coeficiente de dilatação linear do metal que constitui é 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1, calcule a variação de volume da esfera em centímetros cúbicos entre o início e o fim do processo. Então, o que o problema está falando? Ele está falando o seguinte, que o volume inicial da esfera era de 200 centímetros cúbicos a uma temperatura de 20 graus Celsius. A gente sabe que todo esse sistema ele vai ser aquecido
até a temperatura de equilíbrio. No caso, a esfera vai chegar a uma temperatura de 70 graus Celsius, porque como a gente viu aqui, ó, a temperatura de equilíbrio ocorre a 70 graus Celsius. Beleza? Outra coisa que ele deu, mas cuidado que ele falou, ó, o coeficiente de dilatação linear do metal, ou seja, o alfa do metal, é igual a 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1. E ele quer que você calcule a variação no volume, então ele quer o ΔV. Então, lá da dilatação dos materiais, a gente lembra que ΔV é igual a V0 gama ΔT. Porém, cuidado, porque o gama é igual a 3 alfa. Cuidado para você não errar, certo? Então, vai ficar assim, ΔV é igual a 200 vezes 3 vezes o alfa, que é 2 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que vai ser 70 menos 20. Então, eu sei que a variação de volume vai ser 200 vezes 3 vezes 2, vai dar 6 vezes 10 a menos 5 vezes 50. Fazendo essa conta aí, eu sei que eu vou ter 5 vezes 2, 10, com mais 3 zeros. 1, 2, 3. Certo? Vezes 6 vezes 10 a menos 5. Então, eu tenho um ΔV de 6 vezes 10 a menos 1 centímetros cúbicos. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.